Vamos à palavra. Eu estou aqui em Contagem já tem uns dias já, na verdade estou hospedado em Belo Horizonte. E estou com um monte de coisa emprestada, carro emprestado, Bíblia emprestada. Primeira vez eu acho que eu uso uma Bíblia de fecho. Mas graças a Deus, né? Que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá. Eu quero primeiro, nós vamos consultar a Bíblia algumas vezes. Então eu peço a você que fique com a Bíblia aí, para nós podermos ler a palavra do Senhor. Primeiro texto, nós vamos ler Eclesiastes 10. Eclesiastes 10. O verso de número 19. Eclesiastes 10, 19. Os que acharam, digam amém. Festa se faz para rir, o vinho alegra a vida. Ah, é presente para mim? Que lindo, gente. Puxa, glória a Deus, hein? Que linda essa Bíblia, hein? Ah, vou usar essa aqui. Os irmãos vão ter que esperar, eu vou encostar essa aqui. Obrigado. Obrigado, a irmã que gentilmente fez isso. Eu sou um ótimo recebedor, ainda mais se tratando da... Que Bíblia linda, obrigado. Depois eu quero te dar um abraço, irmã. Eclesiastes, vamos lá, vou achar na Bíblia nova agora, estou todo empolgado com a minha Bíblia nova. Que lindo, né? E está tão novinho que as páginas até grudadas aqui, irmãos. Eclesiastes 10, verso o que, gente, que nós falamos aí? 19, obrigado, olha que lindo, olha. Obrigado. Para rir se fazem convites e o vinho alegra a vida, e por tudo o dinheiro responde. E por tudo o dinheiro responde. Talvez a sua tradução diga: o dinheiro é que paga tudo isso. Por tudo o dinheiro responde. Meus irmãos, deixa eu explicar bem rapidinho, a gente tem muita coisa para falar e pouco tempo, na verdade, vamos remir o nosso tempo. Por que que hoje eu falo e me especializei em questões financeiras? 16 de janeiro de 2009, a minha mãe faleceu no Hospital Felício Roxo, vítima de um problema cardíaco. Ela foi para a mesa de cirurgia, não suportou cirurgia, faleceu. Quando a minha mãe faleceu, por volta de 11 e pouca da noite, dia 16 de janeiro de 2009, nós ali naquele momento de angústia, de tristeza, de muitas lágrimas, nós nos vimos, meus irmãos e eu, 5 irmãos comigo, nós nos vimos numa situação embaraçosa. Minha mãe não tinha plano de saúde, minha mãe não tinha plano funerário, minha mãe não tinha plano de previdência privada, minha mãe não tinha nada disso. Minha mãe não estava preparada para morrer, porque ela imaginava que não ia morrer tão cedo, faleceu aos 58 anos de idade. Irmãos, e nenhum dos filhos tinha isso. E aí naquele momento ali que nós estávamos enlutados, chorando, angustiados nas escadarias do Felício Roxo, um dos meus irmãos virou para mim e perguntou: você tem dinheiro para a gente poder pagar um enterro digno para nossa mãe? E eu disse: não. E eu perguntei para o outro irmão: você tem dinheiro? Nós estamos discutindo aqui se temos dinheiro para enterrar nossa mãe. E aí fez-se uma reunião na escadaria ali, na Avenida Contorno do Felício Roxo, e começamos a discutir se tínhamos dinheiro, se juntássemos as nossas economias, se tínhamos dinheiro para enterrar nossa mãe. Resultado, irmãos, nenhum dos filhos tinha dinheiro que juntando desse para pagar o enterro da nossa mãe, que naquela época custou 3.000 e alguns reais, não me lembro bem. E aí um dos irmãos disse assim: Admilson, você podia ligar para o fulano e pedir ele o dinheiro emprestado para a gente resolver essa situação, depois nós pagamos. E aí eu peguei meu telefone, liguei para um amigo, pedi dinheiro emprestado, na hora ele se prontificou, claro, estou à disposição, liberou o dinheiro e nós então compramos lá uma urna, enterramos a nossa mãe, na nossa mente dignamente. E meus irmãos, isso 17 de janeiro de 2009 aconteceu o enterro.
Quando terminou o enterro, foi aqui no Renascer, quando terminou o enterro, ela morava aqui no bairro Eldorado, aqui embaixo no Eldorado. Quando terminou o enterro, eu fui à casa dela. Eu já morava no bairro Colonial, fui à casa dela. Não sei se meus irmãos, não me lembro bem se nós nos reunimos lá. Fato é que eu fui à casa dela. Quando eu entrei na casa dela, depois do enterro, na cozinha dela tinha uma mesa, tampo de vidro com a estrutura de ferro pintado de branco, um ferro branco, e 4 caixotes de madeira em volta da mesa. 4 caixotes, aqueles caixotes do Ceasa, em volta. E quando eu vi aqueles caixotes, que na verdade eu já estava vendo há uns 3 meses, só que a ficha não caiu, porque minha mãe estava viva. Quando eu vi aqueles 4 caixotes, me veio à cabeça, eu pegando dinheiro emprestado para enterrar minha mãe, todos os anos de dificuldade financeira que nós passamos, toda luta, toda batalha, e uma angústia muito grande tomou meu coração. Por quê? Porque a minha mãe passou os seus últimos dias assentado em caixote de madeira, porque ela não tinha dinheiro sequer para reformar as cadeiras, ou comprar uma mesa ou outras cadeiras novas. Irmão, mas eu fui tomado por uma angústia, já estava abalado pelo falecimento. Fui tomado por uma angústia, sozinho naquela cozinha, eu dobrei o joelho, e eu comecei a dar murro no chão e a gritar: se Deus existe. Eu nasci praticamente dentro da Assembleia de Deus. Meu pai era pastor da Assembleia de Deus, minha mãe era uma mulher que dobrava o joelho meia-noite, só levantava da oração 4 horas da manhã, orando de joelho. Então um povo de oração, um povo de Deus. Mas aquele dia, irmãos, a ficha caiu, eu já era pastor, já tinha 3 dos 4 filhos, só não tinha o pequenininho, que é o Benjamin, né, que tem 7 meses, já tinha os 4 filhos. Eu coloquei a minha boca naquela cerâmica fria, e eu comecei a chorar e a gritar ali dentro daquela cozinha: se Deus existe, se Deus não é historinha. E eu já era pastor e pregador do Evangelho. Se Deus de fato existe, se a Bíblia não é conto da carochinha, eu não levanto desse chão a mesma pessoa, e eu não admito mais a pobreza na minha vida. Eu não vou permitir que os meus filhos passem pelo que eu estou passando hoje. Os meus filhos não terão que tomar dinheiro emprestado para que eu seja enterrado. E eu gritava: se Deus existe, se o Deus da Bíblia realmente é verdade, se o que está na Bíblia é verdade, se o Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e de Israel existe, se Deus prospera, eu não admito mais a pobreza na minha vida. Irmãos, levantei dali sem dinheiro no bolso, sem dinheiro no banco, ganhando a mesma coisa, mas a minha atitude e o meu coração estava transformado. 17 de janeiro de 2009, minha vida nunca mais foi a mesma, nunca mais foi a mesma. Eu comecei a ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse focado em dinheiro. Eu já tinha feito bacharelado em teologia, e eu comecei a ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse como um novo convertido, focado em dinheiro. Judeu tem dinheiro, se tem, quanto que pode ter, o que é ambição, o que é ganância. É a mesma coisa ser ganancioso e ser ambicioso. Comecei a estudar a Bíblia, todo livro que os irmãos imaginar, cristão e não cristão que fala de finança, eu li. Talvez todo é exagero, quase todo. Todos esses livros que os irmãos conhecem aí, que falam de inteligência ou de educação financeira, todos eles eu li. Comecei a participar, assistir palestras no YouTube, porque não tinha dinheiro para participar de seminário. Depois Deus começou a prover condição financeira. Comecei a fazer vários cursos no Brasil, focado em educação financeira. Por quê? Porque no meu coração eu tinha determinado que eu não terminaria a minha vida como meu pai e a minha mãe, não deixaria dívida para a minha esposa, não deixaria dívida para os meus filhos, eu ia mudar a minha vida, a minha história. Comecei a refletir de maneira diferente na palavra de Deus, porque eu já era um ministro do Evangelho, já pregava a palavra, já ensinava as pessoas. E aí, meus irmãos, eu ficava pensando: como é que pode? Como é que você pode dar carona andando a pé? Então imagina, eu estava no altar ensinando as pessoas a prosperar, mas quantas vezes num culto de domingo, quantos cultos de domingo que ao terminar o culto, um dos meus filhos falava assim: papai, vamos a uma pizzaria comer uma pizza? Quantas vezes eu disse para os meus filhos assim, ou para um deles em especial: papai não tem dinheiro. E aí eu comecei a refletir no que Paulo ensinou para Timóteo: se não governa bem a própria casa, como é que vai governar a casa de Deus? Comecei a pensar, irmãos, que esse ajuntamento aqui, isso aqui não é igreja, isso aqui é congregação. A igreja começa em casa, isso aqui é ajuntamento.
Talvez sim, pastor, mas igreja, que vem do grego lá, né, chamados para fora, eclesia. Sim, irmãos, isso aqui é um ajuntamento, isso é uma congregação. A igreja começa lá na nossa casa. É o que Paulo faz Timóteo entender e ensinar. Timóteo, como é que pode treinar a casa do Senhor, educar, doutrinar a casa do Senhor, se a sua própria casa não é treinada? Paulo, escrevendo aos irmãos lá em Corinto, vai dizer assim, o que recebi do Senhor foi o que lhes entreguei. Eu fiquei pensando, o que eu estou entregando se na verdade nem eu tenho? Como é que eu vou educar a igreja, ensinar a igreja sobre finanças, se eu devo o pastor, que é meu vice-presidente na igreja? Eu devia, irmãos, eu tinha problema, e eu orava e dizia, Deus, e agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou ficar diante da igreja, doutrinando a igreja, se na verdade eu estou com a minha vida toda em problemas financeiros? Minha mãe não teve dinheiro, meu pai não teve dinheiro, todos eles honestos, todos eles de Deus, pessoas de oração, mas todos eles sem dinheiro. Meu pai morre e deixa a minha mãe sem estrutura emocional, sem estrutura financeira. E já é difícil depois do falecimento você ter que lidar com a estrutura emocional. E se tiver que lidar com um problema financeiro? Minha mãe morre e nós estamos na mesma situação. E eu pensei, se eu não quebrar essa maldição, os meus filhos viverão a mesma coisa. E os meus netos também. Então, queridos, eu comecei a estudar a palavra de Deus sobre finança. Eu comecei a ler literaturas e estudar sobre finança. E aí, queridos, estudando a palavra de Deus, eu encontrei um dos textos sobre os quais eu quero pensar com os irmãos. Esse texto de Eclesiastes 10, 19. A Bíblia nova está uma benção aqui, olha. 10, 19. Para rir e fazer convites, para rir se fazem convites, o vinho alegra a vida, e por tudo o dinheiro responde. Está na Bíblia, dinheiro abaixo de Deus, aqui na terra, tudo depende de dinheiro. Ou a Bíblia está falando mentira, meus irmãos? É verdade ou mentira? Manter essa igreja depende de dinheiro? Depende ou não? Colocar o seu filho na escola, seja pública ou particular, depende de dinheiro? Comprar carro para vir à igreja, passear, sair lá e trabalhar, depende de dinheiro? Tudo, comprar casa, depende de dinheiro? Vestir, depende de dinheiro? Tudo aqui embaixo depende de dinheiro. Aí a pergunta do Espírito Santo para nós é, como é que nós estamos lidando com isso? A gente tem uma reunião onde nós discutimos em casa dinheiro. Existe um culto na minha igreja onde eu falo sobre dinheiro. Mas não se deve falar em dinheiro à igreja. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando estava se despedindo dos anciãos da igreja de Éfeso, ele disse assim, olha, lembrem-se, acho que Atos capítulo 20 ou Atos 21, lembrem-se que enquanto estive com vocês durante 3 anos e 6 meses, não deixei de vos anunciar todo o desígnio, todo o conselho de Deus. Ou seja, eu ensinei para vocês tudo de Deus que se deve ensinar. E se tem um homem que ensinou sobre administração financeira, esse homem é Paulo. Em Romanos capítulo 13, versículo 8, ele fala assim, a ninguém devais coisa alguma. Você não tem que dever nada para ninguém. Está na Bíblia. Em 2 Coríntios capítulo 9, ele fala assim, sobre dinheiro, gente, na igreja, aquele que dá muito, muito colhe. Aquele que planta pouco, pouco colhe. Falou sobre administração financeira. Então, ensinou sobre como que se deve pagar o presbítero, o pastor na igreja. Ensinou como devemos conduzir as nossas finanças. Jesus ensinou sobre finanças. E a pergunta é, Paulo disse assim, olha, não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. E dentro desse conselho pleno de Deus está também a administração financeira. Existem pesquisas que apontam, que revelam que mais de 70% dos nossos problemas têm ligação direta ou indireta com o dinheiro. Mais de 70%, faz uma pesquisa você por si próprio, mais de 70% dos nossos problemas têm ligação direta ou indireta com o dinheiro, principalmente com a falta dele. Fulano divorciou, o marido era muito arrogante, ignorante, bravo. Por quê? Vai estudar, vai retroceder do efeito para a causa, vai ver que tem um problema de dinheiro no meio. Estou falando alguma mentira aqui, meus irmãos? Então a Bíblia diz, olha, o dinheiro responde por tudo. A gente precisa olhar para o dinheiro com mais seriedade. E aí eu quero que os irmãos abram comigo agora, por favor. Lá no 2 Reis, capítulo 4... glória, achei rapidinho na minha Bíblia nova aqui, olha.
Tão feliz com essa Bíblia, irmãos. Melhor presente que eu já ganhei na minha vida. Glória a Deus. Segundo Reis, capítulo 4. Veja o que está acontecendo muitas vezes. Olha, segundo Reis, capítulo 4. Quem achou, diga amém. Amém. Se a sua Bíblia é nova, você acha rapidinho. Se for velho, demora. Segundo Reis, capítulo 4. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Ponto, só até aqui. Eliseu, meu marido temia ao Senhor. Então, um homem temente, um homem crente. E o meu marido era seu servo. Ou seja, fazia parte da sua classe na escola de profeta. Então, não só era crente, não só temia o Senhor, mas fazia parte da escola de profetas de Eliseu. Irmãos, um homem com bom currículo, não é verdade? Um crente aspirante ao ministério profético. Olha que bênção. Só que ele morre. E como é que está a mulher dele agora depois da morte dele? Com um problema financeiro. Eliseu! Pois não, o que está acontecendo? Meu marido, teu servo, que temia o Senhor, morreu. E agora, além de perdê-lo, vou perder os meus 2 filhos para o cobrador, porque o meu marido, quando estava vivo, fez uma dívida, não teve responsabilidade para pagá-la, morreu endividado e a dívida veio para mim, vou perder os filhos. Então, meus irmãos, isto é o que está acontecendo em muitos casos, está acontecendo hoje em muitos casos dentro da igreja do Senhor. Dentro da igreja do Senhor, nós espiritualizamos tudo, não discutimos dinheiro, não falamos sobre administração financeira. Aliás, esse assunto não precisa. Deus está no controle, não é verdade? Deus está no controle, pastor. É Deus que dá, é Deus que prospera. Tá, mas o que isso significa? Isso significa que nós estamos isentos de aprender, de estudar, de lutar, de correr atrás, no bom sentido da palavra. Quer dizer que Deus vai, como Deus está no controle, Deus vai prosperar, Deus vai dar, nós vamos pedir, nos assentar e esperar o anjo trazer para nós? Existe na palavra de Deus um texto que hoje os palestrantes estão chamando no campo secular de lei da autorresponsabilidade, que está na Bíblia o tempo todo, irmãos. A Bíblia é o livro da prosperidade, é o livro que traz a lei da prosperidade. Paulo disse assim, olha, aquele que de Deus não se zomba, tudo aquilo que você plantar ou semear, isso você vai colher. E aí eles chamam isso, eles batizaram isso de lei da autorresponsabilidade. O que é a lei da autorresponsabilidade? Você hoje é responsável, você é o único responsável pelos resultados que você tem. Ou seja, se a sua vida está boa, parabéns para você. Se a sua vida está ruim, tem algum problema com você. Aliás, vamos ver mais na Bíblia? Paulo diz assim, olha, aquele que muito semeia, muito ceifará. Aquele que pouco semeia, pouco ceifará. Preste atenção que ter muito ou pouco não está na mão de Deus e nem na mão do diabo. Preste atenção no que Paulo está dizendo. Aquele que planta muito vai ter muito, porque é uma lei. E essa lei vale para ateu e vale para crente. Se o ateu plantar muito, o que vai acontecer com o ateu? Vai colher muito. Por isso que tem muitas pessoas que até zombam da ideia de Deus e tem prosperidade financeira, tem dinheiro. Não confunda o que eu estou dizendo. Eu não estou falando que são felizes. Eu não estou dizendo que tem autorrealização, que tem paz no espírito. Não, a nossa paz é proveniente de Jesus. Mas tem dinheiro, está emprestando dinheiro, está ganhando dinheiro, está prosperando. Por quê? Obedece, mesmo ignorando a ideia de Deus, obedece à lei de Deus. Irmão, Deus instituiu, está lá em Gênesis capítulo 8, enquanto a terra existir, enquanto houver noite e dia, tudo que se plantar vai germinar, vai dar. A semente que plantar vai dar. Então se você aprender a plantar, e quem vai determinar a quantidade da sua colheita é você. Está na Bíblia. Isso é lei da autorresponsabilidade.
A gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa que Deus está no controle. Claro que Deus está no controle, claro que Deus é soberano, claro que Deus governa sobre tudo e todos. Mas irmão, o que Deus governa? A gente tem que tomar cuidado com isso. Deus está governando a minha vida. Irmão, cuidado com isso. Porque Deus não é Deus de confusão. Se a pessoa está metida em confusão, metida em rolo, vai dizer que Deus está no comando da vida dela, tem alguma coisa estranha. E aí eu descobri uma coisa interessante. Deus poderia governar tudo. Poderia, porque Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele poderia governar tudo, mas Ele não governa o resultado final. Quem governa o resultado final é você e eu. Se não fosse assim, a Bíblia diz que Ele quer que todos se salvem. Por que nem todo mundo se salvou? Porque Ele não governa a decisão. Quem governa a decisão é você. Quem governa a decisão sou eu. Pastor, pelo amor de Deus, então me ajuda a entender o que Deus governa. Deus governa lei. Existe uma lei da salvação. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então, se ele não obedecer à lei da salvação, que exige que se crê no sacrifício, ele não vai ser salvo. Se há uma lei determinada para você prosperar, se você mesmo tendo Deus, olha esse homem de 2 Reis capítulo 4, temente a Deus, na igreja, fazendo parte da escola de profeta de Eliseu, morre endividado em vida, morreu, deixou a dívida para a mulher vai perder os filhos agora, por causa da dívida do marido. Ele era crente, servia Eliseu, temia o Senhor. E nem isso isentou ele de morrer endividado e passar a dívida o problema para a mulher, que vai perder os filhos agora também. Então, meus irmãos, o que Deus governa? Deus governa lei. Imaginemos que eu subo lá na parte mais alta desse prédio e diga assim, Deus governa a minha vida. Apóstolo, Deus está no controle da minha vida, mas eu estou passando um momento tão difícil, eu não quero viver mais. Só que Deus está no controle, Ele que sabe. Aliás, a Bíblia diz que é Ele que mata e faz viver, Ele que fere e cura. Então sabe o que eu vou fazer? Está na Bíblia. Vou subir lá no alto, viu? E eu estou com mais de 100 quilos, imagina que tombo que vai dar, que legal. E chegar na ponta e falar, Senhor, é o seguinte, o Senhor governa a minha vida, o Senhor governa a minha vida, o Senhor criou a lei da gravidade, o Senhor tem anjos à sua disposição, eu vou pular daqui. Eu estou muito amargurado, muito angustiado. Se o Senhor não quiser que eu viva, o Senhor que está no controle, eu vou morrer, o Senhor me recebe em cima. Se o Senhor quiser que eu continue vivendo, o Senhor vai pôr a mão aqui, mandar um anjo, vai me sustentar e vai me deixar chegar bonitinho lá embaixo. Tá bom, Senhor? Recebe aí, eu me seguro, hein? Lá vou! Oh! Irmão, sejamos honestos, o que vai acontecer comigo? Não precisa ter medo de falar não. O que vai acontecer comigo? Camarada com mais de 100 quilos pulando lá de cima. Vai virar o que no chão? Pastel. Vai virar pastel. E aí vai morrer e vai para onde ainda, gente? Ué, gente, mas Deus não está no controle? Deus governa a lei. Deus criou uma lei que o homem batizou de lei da gravidade. Se eu infligir essa lei da gravidade, vou morrer, serei penalizado por ela. Então a gente tem que tomar cuidado. Deus está no controle, já orei, coloquei tudo na mão de Deus e vou descansar. Cuidado com isso, irmão. Porque o Senhor que ensinou que devíamos orar, e devemos mesmo, disse assim, vamos ver se vocês estão bons de Bíblia. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra ou acha, né? E ao que bate, a porta lhe será. Você já parou para imaginar isso? Tem que pedir, tem que buscar e tem que bater. Pedir é o seu primeiro contato com Deus, é dobrar o joelho, é buscar o Senhor, é clamar ao Senhor, Deus abre porta, faz milagre, me ajuda a vender mais, prospera o meu negócio, prospera a minha empresa, Jesus faz milagre na minha casa, Jesus me ajuda para que eu possa ser um destaque acadêmico na faculdade nesse primeiro semestre de 2019, Senhor dá vitória nesse tempo de crise, abra a minha mente, me dá ideia, envia um libertador financeiro para me ensinar, Jesus abençoa o culto, abençoa a igreja, abençoa o apóstolo, a esposa, a família, oh glória, orou, pediu. Quem pede, recebe. Mas não tem ponto final, irmão. Aí não, irmão. É um processo. Agora eu vou o quê? Buscar. Eu quero ser destaque acadêmico. Quem quer ser destaque acadêmico tem que fazer o quê? Enquanto todo mundo está na festa, estudar. Isso é buscar. Quem quer prosperar tem que fazer o quê? Aprender com quem prosperou. Aprender com quem prosperou, aprender com quem sabe o caminho da prosperidade.
Quer melhorar a sua empresa, o seu negócio? Só ficar com o joelho dobrado não vai trazer o resultado não. Isso é uma parte no processo. Tem que buscar, irmão. Esses dias eu estava prestando consultoria para uma empresa e o rapaz falando para mim, estou pensando em vender essa empresa por mais de 1 milhão, uma empresa linda. Vender porque eu não consigo gerir e tal. Eu olhei para a empresa dele, me mostrou toda a estrutura e falei, rapaz, por que você não franquia isso aqui? Essa marca é incrível, isso é maravilhoso. Ah, mas eu não sei nada de franquia. Mas rapaz, só aprende. Aprende, indiquei para ele um curso e ele está agora inclinado a franquear. Eu falei, em vez de vender por 1 milhão, por que você não começa a vender unidade, 250 mil cada unidade? Se você vender 10 em 2019, são 2 milhões na sua conta, em vez de 1 milhão, e a galinha dos ovos de ouro ainda está viva. Rapaz, eu nunca pensei nisso, irmão. Tem que orar e tem que buscar, irmão. Um dos primeiros cursos que eu fiz para mudar a minha estrutura financeira, lembra que eu peguei dinheiro emprestado lá? Hoje, se eu morrer, os meus filhos não precisam pegar dinheiro emprestado. Aliás, sabe o Daniel de 18 anos e o Gabriel de 17? O sonho deles é ficar milionário aos 22 anos de idade. Ter liberdade financeira aos 2 anos de idade. Aí a gente pergunta assim, mas para que, meu filho, que você quer ser milionário aos 22 anos? Porque eu quero ser o maior dizimista da igreja. Porque eu quero mandar oferta missionária. Porque eu quero ajudar a obra de Deus. Deus me chamou para prosperar. E sabe por que eles dizem isso? Porque o pai deles e a mãe deles, toda quarta-feira, 9 horas da noite, a gente se assenta na mesa. Desliga a televisão, desliga tudo. E nós ensinamos finança para eles. E um dia desse o Deide falou, papai, o de 12 anos, papai, eu já quero ser milionário. Coisa de menino, quero ser milionário com 18. Esse menino está falando 22, com 18 eu já quero ser. Aí eu perguntei, mas para que você quer dinheiro aos 18 anos, Deide? Falou assim, porque o Senhor um dia nos ensinou que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Falei, tá, meu filho, mas o que você aprendeu com isso lá em Atos capítulo 20? Sim, irmãos, eu prego para os meus filhos. E aí, o que você aprendeu dele? Ele falou assim, pai, eu aprendi que é melhor estar na condição de quem tem para dar do que na condição de quem está precisando receber. É isso que eu aprendi da Bíblia lá. Foi Jesus com 12 anos já sabe hermenêutica mais do que muito pregador. Por quê? Toda quarta-feira, Bíblia, discussão sobre dinheiro na nossa mesa. Por quê? Porque abaixo de Deus está escrito nesse livro aqui, ó. O dinheiro coordena tudo, está na sua Bíblia. Está na palavra do Senhor. E aí vem agora um cientista, os camaradas fazendo pesquisa aí, descobriram que mais de 70% dos nossos problemas está ligado ao dinheiro. A Bíblia já falava isso 3.000 anos atrás. Então, queridos, é tempo de nós abrirmos a nossa cabeça. E a pergunta do Espírito Santo para você hoje, pai, para você, mãe, para você, jovem, é: como é que está a sua finança? Como é que está seu dinheiro? Como é que você lida com o seu dinheiro? Vamos ver o que a palavra do Senhor diz em Provérbios 13, versículo 22. Provérbios 13, 22. Quem achou, diga amém. O homem de bem deixa uma herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Veja qual que é o propósito de Deus. Vamos pensar o seguinte, antes de falar o propósito de Deus, vamos apelar para a inteligência aqui. Irmãos, quantas pessoas das que estão aqui hoje são generosas? Das que gostam de ajudar, dar carona, abençoar. Quem aqui é generoso? Levanta a mão. Quem é generoso? Quem de vocês gosta de doar cesta básica? Ficou muito comovido com o Brumadinho, talvez até mandou alguma coisa para lá. Quem é assim? Levante a mão aí, vai lá. Quem aí, quando o pastor, o apóstolo fala sobre oferta, dízimo, gostaria de ter muito mais para dar? Quem? Levanta a mão. Quem, pastor, gostaria de ter muito mais para dar? Posso te contar uma coisa? Você que tem que ter dinheiro. O dinheiro tem que estar na sua conta. Sabe por quê? Por causa do seu coração. A riqueza do pecador é depositada para o justo. É o justo que tem que ter dinheiro, irmão. O dinheiro de Deus, quem concorda que todo o dinheiro que há, todo o ouro, toda a prata, tudo de bom que existe na terra, pertence ao Senhor a partir da palavra? Dá um glória a Deus bem forte, vai lá. Então o dinheiro de Deus, a prosperidade, a riqueza de Deus,
não tem que estar com os criminosos do colarinho branco. Não tem que estar na Suíça na conta dos políticos imorais e corruptos. Não tem que patrocinar o crime organizado. Tem que estar na sua conta. Tem que estar na sua conta. Se você recebe essa palavra, dá um glória a Deus aí. Você que é direito, você que é honesto, você que paga as suas contas e muitas vezes não paga porque não tem ciência, não sabe como lidar, mas é direito, mas é honesto. Então o dinheiro de Deus tem que estar na sua vida. Essa é a consciência que mudou o meu coração. Eu falei, gente, eu sou um homem direito, eu gosto de dar cesta básica, eu gosto de dar carona para os outros. E eu tenho um princípio, irmão, carona, se a pessoa morar na rua sem saída, no buraco, no beco, eu vou com o carro até na porta dela. Vou até, não deixo na esquina, não deixo longe, eu vou até na porta, senão eu não dou. Eu gosto de ajudar as pessoas. Só que eu gostava de ajudar as pessoas e não tinha dinheiro para isso. Quantas vezes alguém ia na igreja, pedia oração, pedia ajuda, e eu orava, mas não podia dar nada, porque eu não tinha nem para mim, irmãos. E naquele fatídico 17 de janeiro de 2009, eu falei, Deus, se o Senhor é rico mesmo, eu vou ficar rico, eu vou ter dinheiro. O dinheiro do Senhor tem que estar na minha conta, eu quero saber como é que isso vai acontecer. Prepare, irmão, porque Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. 12 encontros aqui para 12 meses de prosperidade na sua casa. 2019 é o ano do renovo. Deus vai mudar muita coisa na sua vida. Se você acredita nisso, dá glória a Deus aí. Então, a riqueza do ímpio é depositada na conta do justo. Quem está preparado para receber isso, glória a Deus. Só que isso não é mágico não, irmão. Tem que pedir, tem que buscar e tem que o quê? Tem que orar, tem que se preparar, buscar, tem que ir atrás e tem que persistir. Bater, continua lá, irmão. Desiste não. Na ré do pé não. É o que Jesus ensinou em Mateus 7. Agora veja, queridos, o que essa palavra está dizendo aqui. Que coisa linda. Irmão, dinheiro, primeira coisa que mudou a minha cabeça é a ideia de que o dinheiro de Deus tem que estar na mão de quem é de Deus. Concorda comigo ou não concorda comigo? O dinheiro de Deus, a prosperidade de Deus, a riqueza de Deus, que está toda aqui na terra, tem que ficar com quem não presta ou com quem presta. Tem que ficar com quem pratica justiça ou quem pratica injustiça. Já imaginou se a Rede Globo fosse de gente crente? Já imaginou? Se aquele poder estivesse nas mãos de quem pratica justiça? Então vamos parar de demonizar tudo e vamos tomar posse daquilo que Deus nos deu. Vamos tomar posse daquilo que Deus nos deu. Amém, meus irmãos? Irmãos, a primeira consciência, mudança de consciência que me ajudou a prosperar é essa. O dinheiro de Deus tem que estar com quem é de Deus. Eu falei, Jesus, eu sou de Deus. Eu preciso prosperar. Eu quero ajudar. Deus mudou a minha vida alguns dias atrás, na verdade, final do ano passado. Eu estava em Belo Horizonte dando um treinamento, ministrando um seminário. E um pastor, amigo meu conhecido, sem dinheiro, endividado, comprou um carro todo financiado para poder trabalhar de aplicativo e transportar alunos para a Universidade Federal. Foi passar ali num cruzamento no Gutierrez, uma mulher avançou o sinal, bateu na traseira da doblô dele, passou isso no jornal, a doblô virou, perca total. 2 meses de seguro atrasado. E aí, irmão, fui visitar esse homem. O dinheiro de Deus tem que estar com quem, meus irmãos? Não fala com quem, não fala comigo. Fala assim, é comigo, porque às vezes o irmão que está do lado e não quer, você fala, Senhor, se ele não quer, pode me dar. Tem coragem de falar, Senhor, se ele não quer, pode me dar, eu estou aqui. Levanta a mão, irmão, e receba em nome de Jesus. Tenha medo não, receba a vitória em nome de Jesus. Por que o medo? Se você não quer, vai vir tudo para mim e eu vou ficar mais rico ainda. Eu fui visitar o pastor, meu amigo. Quando cheguei na casa dele, irmãos, eu chorei por ver a situação de um homem de Deus. Não tinha nem as coisas dentro de casa. Seguro do carro atrasado. Carro quase todo financiado. E com perca total. Eu falei, Jesus, tenha misericórdia. Antes de visitar, eu falei com a minha esposa.
Fabiano, nós podemos ajudar o pastor financeiramente? Ele falou, podemos. Nós temos um pote em casa chamado pote da doação. É uma conta que a gente tem, conta da doação. Além do dízimo, a conta da doação. E aí, irmãos, ela pegou aquele dinheiro, veio com dinheiro em espécie. Eu orei com ele, chorei com ele. No final, coloquei aquele dinheiro na mão dele quando despedi com a paz de Cristo. Depois ele mandou, na hora ele pegou, colocou no bolso. Ele não falou, eu não falei, ninguém percebeu. Depois ele mandou uma mensagem agradecendo, louvando a Deus pela minha vida. Mas na verdade quem foi abençoado fui eu. Porque quando eu coloquei aquele dinheiro na mão dele, sem deixar os meus filhos sem prejudicar os meus filhos, tendo as minhas contas já pagas, quando eu coloquei aquele dinheiro na mão dele, eu disse, Deus existe. E o homem que fez aquela oração em janeiro, 17 de janeiro de 2009, teve de fato a sua vida transformada. Deus pode mudar a história da sua vida. Então o dinheiro de Deus tem que estar com quem é de Deus. Então diga, Senhor, eu sou um bom recebedor, pode mandar. Eu pedi a Bíblia para alguém, eu pedi a Bíblia. Eu estou ministrando há vários dias com a Bíblia emprestada. Hoje foi o primeiro culto que eu disse que estava com a Bíblia emprestada. Alguém me deu a Bíblia, sabe por quê? Porque eu sou um ótimo recebedor. Seja um bom recebedor. Eu estava em Cabo Frio ano passado, estava com a minha esposa e ela disse assim, que vontade de reformar o banheiro. Irmão, Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Fabiana na mesa disse que vontade de banheiro pequeno, vontade de aumentar esse banheiro. E eu disse, ora, ora, busca, bate, que Deus faz milagre. Aleluia, aleluia. Passaram-se talvez no máximo 3 dias, um irmão aqui de Contagem, que foi nossa ovelha, falou, pastor, como é que você está aí? Está se adaptando? Nós não nos falávamos há 8 meses. Está se adaptando? Contei para ele que tinha tido um filho e tal, o Benjamin era recém-nascido. Falou, que bom. Ele falou, pastor, eu fiz um grande negócio aqui, um bom negócio, e eu vou mandar uma oferta aí para o senhor. Posso te contar um segredo, irmão? Eu não estava precisando, eu tinha dinheiro para reformar o banheiro. Eu podia reformar o dinheiro, Deus estava nos prosperando, eu tinha dinheiro aplicado. E aí ele falou, vou mandar um dinheiro para o senhor. Eu disse, amém, eu sou um ótimo recebedor. Estávamos nos falando pelo WhatsApp. E aí ele, tá bom, conversamos um pouquinho ali. E aí, meus irmãos, isso era mais ou menos umas 10 e pouca, eu sei que era antes do almoço um pouco. Passou-se o tempo, a tardezinha, chega a mensagem dele no meu WhatsApp. Eu abri. E aí o seguinte, o meu celular está configurado para que a foto chegue e não abra. Eu tenho que clicar para abrir, para não sobrecarregar, aquela coisa toda. Então chegou um canhotinho, assim, uma espécie de uma foto do que ele tinha depositado, né, da transferência, e um áudio embaixo. Nenhum dos dois abriu. Qual que vocês acham que eu abri primeiro? Para ver quanto ele mandou ou o áudio, o que ele estava falando? Qual que vocês acham que eu abri primeiro? Irmão, eu não sou ganancioso, mas eu sou ambicioso. Eu gosto de dinheiro. Tem alguém que gosta de dinheiro aqui? Tem alguém que gosta de dinheiro? Tem gente que não tem dinheiro porque vive a vida falando mal dele. Imagina que eu falo para a Fabiana, nós estamos com quase 20 anos de casado. Imagina que eu viro para a Fabiana e falo assim, Fabiana, a gente está com quase 20 anos de casado, 4 filhos no lombo, mas eu vou te falar um segredo. Você não é importante para mim? Está comigo aí, mas estou levando, mas eu não te amo, você não é importante para mim. E eu falo hoje, falo amanhã, falo mês que vem. Irmão, seja sincero, ela é uma mulher de fé. Mas qual a chance da Fabiana continuar casada comigo? O que vocês acham? Todo dia falar, você não é importante para mim. Senão nós estamos juntos, estou aguentando aqui, mas você não significa nada para mim. Qual que é a chance da Fabiana ficar casada comigo? Alguns aí radicais, 0, né? Outros que são mais espirituais, essa mulher de Deus, 1%. Na melhor das hipóteses é mínima. Por que tem gente que não tem dinheiro? Porque a pessoa te oferece uma carona, aí você diz assim, não se incomode, você está com a perna doendo e está precisando e fala um trem desse? Eu estou com a Bíblia emprestada porque eu dei a minha de presente. Aí a irmã gentilmente manda uma Bíblia linda. Bíblia de estudo do líder pentecostal, oh glória. E é do pentecostal ainda, que maravilha. E eu vou dizer, não irmã, muito obrigada irmã, não faz isso não, é a sua Bíblia. Crente tem uma
um problema com dinheiro, irmão. Fala, já reparou que na igreja a gente tem dificuldade de falar, Deus vai te enriquecer, você vai ficar rico. Nós falamos assim, apóstolo, Deus vai te prosperar. E aí o irmão fala, amém, eu tomo. Qual a diferença de falar vai prosperar e vai enriquecer? Me conta que eu não sei. Não está falando ambos de abundância, apóstolo? Deus vai te fazer superabundar. Por que se falar, você vai ficar rico? Amém, eu tomo posse. Não, irmão, tem que vigiar com esse papo, viu? Esse negócio de ficar rico. Fala prosperidade, ele, amém, eu tomo posse. Eu estava pregando, irmãos, ministrando um seminário na Assembleia de Deus, lá em Bom Despacho. Perdoe-me, Lagoa da Prata, para 200 obreiros da Assembleia de Deus. Imagina falar de dinheiro lá, para 200 pastores e obreiros da Assembleia de Deus. E eu ministrando sobre prosperidade, falando o que eu estou falando para vocês aqui hoje, sobre o pastor prosperar, abençoar a sua casa, se faltar deixar a mulher bem, a família bem. Terminei, um outro pregador pegou o microfone, foi falar. E ele estava falando, e no meio da mensagem dele falou assim, ó, eu sei, meus irmãos, que Deus pode e quer nos prosperar, mas tem que tomar cuidado com esse negócio de riqueza. Até aí tudo bem, tem mesmo. Claro que tem, tudo bem. Lá em Sumaré, ele é de Sumaré. Lá em Sumaré um monte de gente começou a ficar rico dentro da igreja, foi todo mundo para a maçonaria. Irmão, eu quase tive um treco na cadeira, eu falei, o que tem a ver ser rico com maçonaria? Ter prosperidade com maçonaria? Eu me deu vontade de gritar, amado, eu sou próspero, sou rico e não sou maçom. Então não fala por mim não. Está entendendo, meus irmãos? E aí, querido, tudo aquilo que eu ensinei, quantos anos tem a Assembleia de Deus? Mais de 100 anos, caiu por terra. Todo mundo aplaudiu o pastor. Eu falei, Jesus, aqui o trem é difícil mesmo. Então, irmãos, está entendendo? Sabe, a consciência de que Deus quer nos prosperar. Vede a graça de Deus que por amor de vós, sendo rico, 2 de Paulo aos Coríntios 8:9, sendo rico se fez pobre, para que por sua pobreza vocês se tornassem ricos. Está na sua Bíblia no Novo Testamento, levante a mão e adore ao Senhor. Meu Deus, deixa eu correr. Então primeiro, a consciência de que o dinheiro de Deus tem que estar com quem é de Deus. Tomei posse, irmão. Assumi, comecei a falar, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico. E comecei a pregar, eu sou rico, sou rico. Marquei na minha Bíblia todos os textos que falam de prosperidade e riqueza. Amém. Segunda coisa que mudou, biblicamente, a minha mentalidade financeira. Biblicamente, a minha mentalidade financeira. A consciência teológica, doutrinária, bíblica, de que o dinheiro não tem o poder de mudar ninguém. Eu cresci numa igreja que ensinava, olha, cuidado com prosperidade, porque eu conheço um monte de gente que quando era pobre, estava com Deus, arrumou dinheiro, largou Deus, e aí vem o medo, e aí como a gente quer o céu e não quer largar Deus, a gente larga a ideia de dinheiro para lá. É assim ou não é, irmão? Não é assim? Então, quer dizer, eu não quero nem pensar em dinheiro, eu quero ir para o céu e quero Deus, nada de dinheiro. Lembra que eu falei que eu fui estudar a Bíblia todinha? Sabe o que eu encontrei na Bíblia? Essa crença é enraizada em Provérbios 30. Vocês estão com a Bíblia aberta em Provérbios? Abra lá. Provérbios 30. Oração de Agur. Versículos de número 7, 8 e 9. Veja aí, Provérbios 30, versos 7, 8 e 9. Quem achou, diga amém. Minha Bíblia nova aqui, só o pensar, ela já vai para o negócio. Parece um aplicativo celular, uma coisa linda, como eu estou amando essa Bíblia. Provérbios 30, verso 7. 2 coisas te pedi. É uma oração, olha aí. Não me negues antes que eu morra. Versículo 8. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, não me deis nem pobreza e nem riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Por quê? Versículo 9. Para que porventura, tendo muito, não te negues e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecendo, ficando miserável, venha roubar, furtar e lance mão do nome de Deus. Então olha o que Agur está pedindo. Não quero ter muito, porque se eu tiver muito, eu tenho medo de negar o nome de Deus. Não me dê pouco, miséria, porque eu tenho medo de ficar miserável e furtar. E furtando, eu vou dar mau testemunho. Então Deus, eu quero ser classe média.
Eu quero só mais ou menos, só um carrinho na garagem, a minha casa e o resto que se exploda. Quando o apóstolo falar da campanha para ajudar missões, problema é de quem está lá, manda orar. Eu não mandei ir. Desde que meu carro esteja na garagem, tenha gasolina, minha casa esteja bem, eu estou ali mantendo meu dízimozinho, tá bom demais. Tá bom demais. Cada um tem o que, o senhor mesmo plantou, falou, pastor, cada um tem o que planta. Plantou coisa ruim, então vai viver com isso para lá. Tem nada a ver comigo. Então, essa oração de Agur é uma oração, irmãos, diabólica. Tem lugares e seminários que eu digo isso, que a pessoa fala assim, o sangue de Jesus tem poder, pastor. Está no cânon, é inspirado, só vai dizer que é diabólico. Por favor, não confunda o registro inspirado com a lição inspirada. Aqui a lição não é inspirada, o registro é. Deus quis que estivesse registrado para avisar você e a mim. Sabe onde que está escrito isso? Lá em 1 Coríntios 10. Paulo fala assim, o que aconteceu antes no antigo concerto, aconteceu para aviso nosso. Para nós sermos avisados. Então Deus deixou que ficasse registrado para nos ensinar. Mas a lição aqui não deve ser praticada por homens e mulheres de Deus. Deus não quer que você peça assim, Deus, eu tenho medo de ficar rico e desviar, tenho medo de ficar pobre e furtar, então só me dá o mais ou menos. É verdade isso, pastor? Vamos ver um caso diferente desse, irmãos? Filipenses, agora vamos para o Novo Testamento. Filipenses capítulo de número 4. Olha que coisa linda. Filipenses capítulo de número 4. Já achei na minha Bíblia nova. Filipenses capítulo de número 4. Deixa eu só dizer algo muito importante aqui. Qual a diferença de registro inspirado e lição inspirada? O registro é o que Deus quis que estivesse aqui para nos avisar. A lição é o que Deus quis que estivesse aqui para que pudéssemos praticar. Agora, irmão, se você disser que tudo que está aqui é inspirado para praticar, ou seja, Deus está dizendo que você pratica, cuidado. Porque lá na nossa igreja tinha uma pessoa com mania de abrir a Bíblia para Deus falar. Lá na céu tinha alguém que, Senhor, fala comigo hoje. Abri um dia e estava escrito lá que Judas se afastou para se matar. E aí eu perguntei para ele, por que você não se matou? A palavra não falou com você? E aí eu ensinei para ele, registro inspirado. Deus quis que a história do suicida Judas estivesse aqui, mas não quer que ninguém suicida. Aprenda a separar as coisas. Pois bem, olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10. Quem achou, diga amém. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Verso 11, não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Versículo 12, sei estar abatido e sei também ter abundância, sei ter pouco e sei ter muito. Diferente de Agur, ele está dizendo, não, se eu tiver muito, sou o mesmo Paulo. Se eu tiver pouco, sou o mesmo Paulo. Não preciso orar como Agur. Não me dê muito, não me dê pouco. Porque nesses campos extremos, eu tenho medo de me desviar. Olha o que Paulo está dizendo no versículo 12. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Paulo, qual é o seu segredo? Versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, posso parafrasear? Paulo está dizendo, não tem medo de ter muito dinheiro, como não tem medo de não ter nada. Porque eu tenho uma fonte supridora que se chama Jesus de Nazaré. E o Espírito Santo transformou o meu coração. Dinheiro não me muda. Ter muito ou ter pouco não altera quem eu sou. O que eu sou pelo que Ele é. Pelo sangue derramado. Quantos podem glorificar o nome do Senhor nesta noite? Dinheiro não pode mudar você. Sabe o que dinheiro faz? Ele só aumenta aquilo que você já é. Eu vou repetir. Dinheiro não pode mudar você. O que o dinheiro faz é aumentar o que você já é.
Aí eu te pergunto, mas cuidado ao dar glória a Deus agora. Tá? Eu vou repetir. Dinheiro não muda você, ele só potencializa o que você já é. Até aí, glória a Deus. Amém, irmãos? O dinheiro aumenta. Se tiver muito dinheiro, você vai ser muito do que você já é. Se você tiver pouco dinheiro, você vai ser pouco do que você já é. Então a pergunta do Espírito para você hoje é: você pode ter muito dinheiro? Vai diminuir os glória? Eu posso, Senhor. Você não quer, né? Eu quero, Senhor. Meu coração foi transformado pelo Espírito. Dinheiro não me muda. Dinheiro melhora, aumenta aquilo que eu sou. Eu sou uma bênção, eu sou generoso. Eu gosto de dar carona, eu gosto de dar emprego. Pode colocar dinheiro. Sou dizimista, sou ofertante, ajuda a obra missionária. Pode colocar dinheiro na minha vida. Quem quer, glorifica o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. Receba unção para prosperar a partir de hoje, em nome de Jesus. Dinheiro não vai mudar, o Edmilson. Dinheiro vai aumentar ou diminuir aquilo que eu sou. Então, irmão, quando eu olhei para mim, falei: gente, eu sou gente boa. Eu sou uma bênção. Deus pode colocar dinheiro na minha vida. E Deus tem feito milagres extraordinários na minha vida e na minha casa. Irmãos, vamos finalizar. Amém, queridos? Vocês podem voltar rapidinho para Provérbios 13. Foi lá que a gente leu agora há pouco, para finalizarmos. Eu vou contar para os irmãos o segredo, como é que aconteceu a virada. Pastor, como é que mudou? Sua vida mudou de um homem que precisava de cesta básica. Eu cheguei ao nível, irmãos, e eu louvo a Deus por isso, glorifico ao Senhor por isso, que se eu quiser, eu não preciso trabalhar para que dinheiro entre na minha casa. Eu viajo o Brasil hoje, eu vou em todas as igrejas e eu não falo com nenhum pastor sobre oferta, porque hoje eu não preciso, eu cheguei a esse nível. Jesus ensinou isso. Jesus falou assim: olha, vocês não podem ter dois deuses, vocês não podem ter o dinheiro como Deus e colocar Deus como capacho de vocês. Vocês vão amar um e odiar o outro. Dinheiro não pode ser Deus, dinheiro tem que ser servo. Aí a gente pergunta assim nos seminários aqui: quem aqui tem liberdade financeira, não é escravo do dinheiro? Um monte de gente levanta a mão. Aí eu proponho desafio. Então tá bom, amanhã, hoje é terça? Hoje é terça, né? Amanhã, você que é livre, não depende do dinheiro, não vai trabalhar. Mas como não vou trabalhar? Se eu não for trabalhar, eles me mandam embora. Então você é escravo do dinheiro. Não sou escravo do dinheiro. Então não vai trabalhar. Não, mas se eu não for trabalhar, eles põem outro no meu lugar. Então você é escravo do dinheiro. Quem faz? Outra coisa, você está muito cansado, irmão, você está muito estressado. Em nome de Jesus, pega a sua família e tira 15 dias de férias lá na França. Vai para lá. Parar de matar a gente lá, pode ir lá. Sei lá, vai para o Ceará, vai para Cabo Frio, que é pertinho, nós gostamos de lá, vai para lá. Você vai ficar lá 20 dias de barriga para cima tomando água de coco. Viu? O que a gente escuta? Mas eu não posso. Por quê? Porque eu estou trabalhando. E os que não estão trabalhando falam assim: não posso porque eu não estou trabalhando, mas eu não tenho dinheiro. Ah, então é o dinheiro que determina para onde você vai. É o dinheiro que determina onde você mora. Quantas pessoas querem morar no outro lugar, mas não pode? Está morando aí na casa do pai, porque não tem dinheiro para ter a própria casa. Então você é escravo do dinheiro, é o dinheiro que determina onde você mora. Ou eu estou falando alguma besteira aqui com esse microfone na mão, irmão? Uma pessoa que não é escrava do dinheiro, mora onde quer. Uma pessoa que não é escrava do dinheiro, passa o dia à toa que ele quiser, acorda e dorme a hora que ele quer. Ou eu estou falando alguma besteira aqui, irmãos? Se o dinheiro não manda em mim, se sou eu quem mando no dinheiro, então, irmão, eu vivo a vida que Deus tem determinado para viver. Visito as pessoas, vou em asilo, viajo o mundo inteiro, o Brasil, enfim, eu vivo assim. Se você ainda, o dinheiro que manda em você, se é o dinheiro que determina onde você mora, se é o dinheiro que determina o carro que você anda, se é o dinheiro que determina o tanto que você anda, o lugar que você come, você ainda é escravo do dinheiro. Não fica bravo não, mas é a realidade. O que Jesus ensinou? Vocês não podem servir ao dinheiro. Quando os apóstolos começaram, na verdade, falar de oferta, e o povo começou a vender as propriedades, vocês lembram lá em Atos capítulo 4? Eles vinham trazer oferta para que lugar? Vocês estão lembrados disso? Lá em Atos, eles vinham, vendiam propriedade, traziam oferta e colocavam onde?
Por que, irmão, se já no tempo de Jesus falava de gasofilácio, por que colocava nos pés dos apóstolos? Porque dinheiro não pode estar aqui. Dinheiro tem que estar aqui, tem que ser servo, não senhor. E aí eu comecei a buscar minha independência financeira. Opa, quem tem que trabalhar é o dinheiro, não eu. Trabalhava feito maluco para ganhar um salário que não deixava morar onde eu queria, andar no carro que eu queria. Aliás, nem carro eu podia andar. Como queria comer uma pizza, de quanto custa uma pizza? 40, 50 reais? Não tinha dinheiro. Falei, tem alguma coisa errada, é o dinheiro que manda em mim ainda. Está me escravizando? Comecei a trabalhar, irmãos. Comecei a trabalhar. Comecei a ganhar mais, trabalhando com inteligência. Comecei a poupar 20% de tudo que entrava na minha conta. Tudo que entrava, 20%, eu destinava para um investimento a longo prazo. Isso aqui é o dinheiro para eu prosperar. Aqui é o dinheiro para eu enriquecer. Aqui é o dinheiro para chegar a um ponto em que eu não vou ter a obrigação de trabalhar. Deus me deu essa graça. Então chegou ao ponto de eu ter o dinheiro aplicado, só o juro paga o padrão de vida que eu tenho hoje por mês. Então, irmãos, hoje eu sou livre para visitar quem eu quiser, para morar no estado que eu quiser, no país que eu quiser. Estamos indo agora na primeira semana de abril para Boston, nos Estados Unidos. Eu não podia sair nem de Contagem, nem em BH, eu ia. Deus quer mudar a sua vida. Deus está aqui hoje para descer sobre ti com uma prosperidade extraordinária. Se você crê, tome posse e glorifique o nome do Senhor. Ô Jesus, terminei. Tenha só um pouquinho de paciência. Eu vim de muito longe para te falar isso. Então veja bem, irmãos. Quando foi que mudou? Provérbios 13, 22. A primeira parte diz o que aí? Olhe por favor. Diz que o homem bom faz o que, meus irmãos? O homem bom deixa o que? Dívida para os filhos. Igual aquele homem lá de 2 Reis. O homem bom deixa o quê? Eu estou escutando gente falar tão mal de herança dentro da igreja. Gente, o homem bom deixa herança, não dívida, herança. Herança, está na Bíblia. Herança. Só que o que me chama a atenção aí, que o foco desse texto não está na herança. O foco desse texto está em outra coisa. O texto sagrado diz que o homem bom deixa herança para quem? Para o filho? Para os netos. É isso aí? O homem bom deixa herança para os seus netos. Olhe bem para cá. Se eu não treinar Daniel, Gabriel, David e Benjamim para lidar com a herança que eu estou deixando, ou seja, para o patrimônio que eu estou construindo, os irmãos acham que esse patrimônio, com o meu falecimento da mãe deles, vai chegar na vida dos filhos deles? Vai chegar, irmãos? Então, o foco desse texto não está em herança, embora cite herança, e o homem bom deixa herança. O foco está em legado. Está entendendo? Legado. Só tem um jeito do Daniel fazer aquilo que eu construí chegar nos filhos dele. Ou seja, nos meus netos. Se o Daniel for treinado. Se o Gabriel for educado. Se o David for educado. E o Benjamin também. Sabe o que eu decidi fazer lá em casa? Nenhum dos meus filhos estuda em escola pública. É uma questão minha, tá? Hoje eles poderiam. Nenhum estuda em escola pública. Perdoe-me, escola particular, todos em escola pública, todos em escola pública. Ah, pastor, mas eu fico com medo porque quem estuda em escola pública vai aprender a falar palavrão, irmão, em privada, particular, aprende também. Não vem com essa conversa, não aprende também, fala também. Ah, mas é na cristã, aprende também, irmão, aprende também. E a gente confunde educação formal com educação espiritual e emocional. Educação para prosperar o seu filho não recebe na escola. O que eu mais tenho dentro dos meus seminários são economistas, advogados, engenheiros e médicos sem dinheiro. Porque dinheiro você não aprende a ganhar na faculdade. Não fica bravo não, mas é o que eu estou vendo. O que eu mais estou vendo é isso. As pessoas vão se qualificando, apóstolo e apóstola, se qualificando, estudando, faz pós-graduação, doutorado, se torna um profissional mais caro. E aí o mercado está
está saturado desse tipo de gente, e ele está trabalhando no aplicativo hoje, porque não tem emprego para ele. Não se engane, meu filho vai estudar, vai tirar boa nota e vai arrumar um bom emprego. Irmão, os tempos mudaram. Não vai nessa onda não, porque o seu filho vai ficar frustrado, vai gastar um dinheirão com ele, a não ser que seja sonho. Irmão, não estou aqui para questionar sonho e propósito de Deus, não confunda. Se Deus falou para ele ser isso, então que ele seja. Deus falou que meu filho vai ser médico e ele quer ser médico, sonho, então faça. Agora, o que eu mais vejo hoje nos meus treinamentos são pessoas dizendo: estou estudando medicina porque médico não fica desempregado. Conheci ano passado lá na Barra da Tijuca, ganha 150 mil, tem 2 milhões em dívida, já pensou até em se matar. Não vem com isso. Eu vou colocar meu filho na escola boa. Escola boa é a sua casa. Escola boa é sentar com ele e ser modelo e exemplo, e ensiná-lo como a vida é. É lá na sua casa. É lá na sua casa.